Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alisson. Eu vou resolver as questões do PET de Química da quarta semana, volume 4. A primeira questão diz: para que átomos de enxofre e potássio adquiram configuração eletrônica igual à de um gás nobre, é necessário que... Para a gente resolver essa questão, a gente precisa da configuração eletrônica dos átomos desses elementos. Então, a gente vai recorrer ao diagrama de Pauli. Então, nós temos aqui esse diagrama. Na primeira coluna, nós temos os orbitais S, depois os orbitais P, D e F. Lembrando, primeira camada só tem o orbital do tipo S, camada 2 tem S, P, na terceira camada S, P e D, quarta camada S, P, D e F, e assim por diante. Ok? O preenchimento desses subníveis vai de acordo com a diagonal. Então, a gente tem aqui, o de menor energia é o 1S, é o primeiro a ser preenchido. Em seguida, vem o 2S. Depois, vem o 2P e o 3S. Depois, 3P, 4S e assim por diante. Então, vai seguindo em diagonal. Então, aqui a gente tem uma sequência de energia crescente, da menor para a maior. Relembrando, nos orbitais S cabem 2 elétrons e nos orbitais P cabem 6 elétrons. No caso do D, 10 elétrons e no caso do F, 14 elétrons. Vamos começar pela configuração eletrônica do enxofre. Ele tem 16 elétrons. No orbital 1s, nós podemos colocar 2 elétrons. No orbital 2s, também 2 elétrons. No orbital 2p, 6 elétrons. No orbital 3s, 2 elétrons. Vamos contar para ver quantos elétrons nós já usamos. 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Para 16, faltam 4. Então, nós podemos colocar esses 4 elétrons restantes no subnível 3p, já que nos subníveis P cabem no máximo 6 elétrons. Essa é a configuração eletrônica de um átomo de enxofre. E no caso do potássio? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Notem que nesse caso a gente já usou 2 mais 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18. Ainda falta um elétron. E o próximo subnível é o 4s. Então, vai ficar um elétron nesse subnível 4s. Então, essa é a configuração eletrônica de um átomo de potássio. Vamos aqui destacar a camada de valência desses átomos. No caso do enxofre, é a camada 3. Nessa camada de valência, que é a última camada, o enxofre tem 2 mais 4, 6 elétrons. E no caso do potássio, a última camada é a camada 4, que só tem um elétron. Analisando a configuração eletrônica do argônio, que é o gás nobre mais próximo desses elementos, a gente observa que a última camada tem 8 elétrons, 2 mais 6, 8 elétrons. Assim, para que um átomo de enxofre adquira a configuração de um gás nobre, ele precisa ganhar 2 elétrons. Notem que aqui eu tenho 2 mais 4, 6. Para 8, precisa ganhar 2 elétrons. E no caso do potássio, ele possui apenas um elétron na camada de valência. Então, a tendência que ele tem é de perder esse elétron e, assim, a última camada preenchida passa a ser a terceira camada. Perdendo esse elétron, a configuração eletrônica passa a ser exatamente igual à configuração eletrônica do argônio. Resumindo, o enxofre vai ganhar 2 elétrons e o potássio vai perder um elétron. Analisando as alternativas, a gente conclui que a correta é a letra E. O enxofre receba 2 elétrons e que o potássio ceda um elétron. O exercício 2 diz: um elemento de configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 possui forte tendência para, letra A, perder 5 elétrons, B, perder 1 elétron, C, perder 2 elétrons, D, ganhar 2 elétrons, E, ganhar 1 elétron. Então, a gente precisa analisar a camada de valência.
que para um elemento como esse, que é do bloco P, é um elemento representativo, equivale à última camada. A última camada é a camada 3. Aqui ele tem 2 mais 5, 7 elétrons. A gente conclui que se trata de um halogênio. Ele possui 7 elétrons na sua camada de valência. Então, para atingir uma configuração de gás nobre, ele precisa receber um elétron. Então, a alternativa correta é a letra E, ganhar um elétron. O exercício 3 diz, seguindo a teoria do octeto, qual íon é formado pelo átomo de cálcio, Ca, para que ele fique mais estável, dado número atômico do cálcio igual a 20. Para resolver esse problema, a gente vai utilizar o diagrama de Pauling. Como a gente já fez na primeira questão, a gente vai pegar aqui a sequência de preenchimento desses subníveis. No caso do cálcio, são 20 elétrons que precisam ser distribuídos. Então, fica assim. No orbital 1s são 2 elétrons. No orbital 2s, 2 elétrons. No 2p, 6 elétrons. 3s, 2 elétrons. 3p, 6 elétrons. Vamos contar quantos elétrons nós já usamos. 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Com 6, 18. Logo, para 20 faltam apenas 2. Então, esses 2 elétrons vão ser colocados no orbital 4s. Então, fica 4s2. A camada de valência desse átomo é a camada 4. E aqui nós temos 2 elétrons nessa última camada. Isso implica que para ele atingir a configuração de gás nobre, ele precisa perder esses 2 elétrons. Assim, perdendo esses 2 elétrons, a última camada preenchida por elétrons passa a ser a camada 3, que tem 2 mais 6, 8 elétrons. Então, isso aqui fica uma configuração de gás nobre. Como ele precisa perder 2 elétrons, ele vai se transformar em um cátion 2+, ou seja, Ca 2+. Lembrando, quando um átomo perde elétrons, ele passa a ter mais prótons do que elétrons. Logo, a sua carga é positiva, ok? Por isso que os cátions têm carga positiva. Quando um átomo ganha elétrons, ele passa a ter mais elétrons do que prótons. Logo, a sua carga é negativa, certinho? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa E, Ca2+. A atividade 4 diz: a configuração eletrônica do cloro, Z igual a 17, fica igual a de qual gás nobre quando ele segue a regra do octeto, formando compostos para ficar estável. Usando mais uma vez a sequência de preenchimento que sai do diagrama de Pauling, nós podemos encontrar a configuração eletrônica de um átomo de cloro. O cloro tem 17 elétrons, então nós vamos fazer o seguinte, no orbital 1s cabem 2 elétrons, 2s, 2 elétrons, 2p, 6 elétrons, 3s, 2 elétrons. E agora a gente precisa contar quantos elétrons nós já usamos. 2 mais 2, 4. Com 6, 10. Com 2, 12. Para 17 faltam 5. Então, a gente pode colocar esses 5 elétrons restantes no orbital 3p, que é o próximo a ser preenchido. Então, fica 3p, 5. Então, essa é a configuração de um átomo de cloro. A última camada aqui é a camada 3, e a gente observa que ele tem 2 mais 5, 7 elétrons na última camada. Logo, para ele adquirir uma configuração de um gás nobre, ele precisa ganhar um elétron. Então, no total, se ele ganhar um elétron, ele vai sair de 17 elétrons para 18 elétrons. O gás nobre que apresenta 18 elétrons e, por consequência, também número atômico 18 é o argônio. Então, a alternativa C é a nossa alternativa correta. A atividade 5 diz: sabendo que a tabela periódica é fruto de trabalhos interrelacionados por diferentes pessoas e com base no texto introdutório e conteúdos abordados durante todo o processo das atividades e pesquisas, explique e aponte estratégias para que não haja extinção dos elementos químicos. Faça uma pesquisa sobre o impacto dos elementos químicos ao meio ambiente.
Então, nós vamos começar pela primeira parte, que diz para a gente explicar e apontar estratégias para que não haja extinção dos elementos químicos. Então, a gente precisa entender mais ou menos o que a questão quer dizer. Essa expressão extinção dos elementos, ela é um tanto quanto inapropriada, porque os elementos químicos aqui na Terra eles não vão se extinguir. O que a questão está querendo falar é em relação à extinção das reservas naturais que existem desses elementos químicos. Então, a pergunta quer saber o que a gente pode fazer para que não haja extinção desses elementos, né? Mas como eu expliquei, na verdade a gente está falando das reservas desses elementos. Os elementos não vão deixar de existir. A gente pode dizer que é preciso que haja um determinado investimento em tecnologias de recuperação desses elementos e também um incentivo fiscal para os produtos que vêm de processos de reciclagem e de reaproveitamento. Então é preciso que haja uma mudança no modelo de economia atual, que é baseado na extração, na produção, no consumo e no descarte. Existe uma necessidade cada vez maior da reciclagem, reutilização e reaproveitamento dos materiais. A segunda parte da questão pede para citar os problemas relacionados aos elementos químicos no ambiente. Na verdade, em relação aos compostos químicos no meio ambiente. Então, para citar alguns desses exemplos, a gente pode falar sobre a destruição da camada de ozônio pelos CFCs, a chuva ácida, causada pela emissão de óxidos de nitrogênio e óxidos de enxofre, a poluição de um modo geral, que tanto pode ser a poluição atmosférica, quanto a poluição do solo, poluição da água, e também o aquecimento global.